Seja bem-vinda, Leda. Olá, gente, vão chegando. Boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live Mulheres e Suas Histórias. Rafaela. Deus tem algo muito especial para liberar nessa live para as nossas vidas. Então já convida uma amiga, convida alguém. Eu vou aqui convidar as minhas amigas. Estou aqui convidando as minhas amigas para nossa live. Você também pode convidar alguém. Seja bem-vinda, princesa Marcela. Convida aí uma outra mulher para estar conosco nessa live. Estou aqui convidando outras mulheres. Albânia, Ellen, sejam bem-vindas. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar, Joyce, te convidando, porque eu fico mais à vontade quando tem alguém para interagir comigo. Porque já me ajuda uma pessoa que não tem muita experiência em live. Então, ter outra pessoa aqui já ajuda. Bem-vinda, Dani, Silvana. Silvana lá do Rio de Janeiro aqui com a gente. Vanessa. Deixa eu chamar a Joyce. Joyce, você já aceita como a nossa live é 30 minutos a gente... Chegamos. Chegamos! Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vão sinalizando aí se está tudo ok com o som, com a imagem, se vocês estão nos ouvindo bem. Aproveita, já convida outra mulher. Vou convidar mais pessoas aqui. Filha do Rei, seja bem-vinda à nossa live. Thaís, Joshente, Rayane. Eu chamei logo Boa Joyce de forma noite, bem Leda. estratégica. Eu chamei Joyce de forma muito estratégica para ela me ajudar aqui, porque para quem está iniciando live, se sente bem estranha e não ter ninguém. Então, quando a gente tem alguém aqui, a gente já consegue interagir de forma mais real, por mais que tenha pessoas aqui. Então, gente, a nossa live, eu coloquei como um tema Mulheres e Suas Histórias, porque eu acredito que mulheres, elas carregam muitas histórias. E eu venho, durante essa semana, sendo muito ministrada pelo Senhor, que Deus, ele não despreza as nossas histórias. Pelo contrário, ele se utiliza das nossas histórias para mostrar quem ele é, o Deus que ele é. Então, eu acredito que todas nós, em algum momento das nossas histórias, fomos resgatadas pelo Senhor, nós fomos curadas. Então, eu acredito que as nossas histórias podem ministrar o coração de outras mulheres.
Então, tem um texto lá no Salmo 139:16, que é muito tremendo, que diz que o Senhor tem todas as nossas histórias escritas em um livro. Ele diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Você já imaginou que todas as nossas histórias estão escritas em um livro onde Deus tem acesso a todas elas? Então, eu acredito por Ele conhecer todas as nossas histórias. Ele estava conosco em todas elas. Não é verdade? Eu creio muito nisso. E eu convidei Joyce para estar nessa live. Hoje nós não fazemos parte da mesma congregação, mas nós servimos ao mesmo Deus. Eu e Joyce, nós temos uma história de muitos anos. Trabalhamos juntas na igreja, né, mana? A gente trabalhou juntas, trabalhamos em liderança de rede jovem. A gente já compartilhou muitas histórias. Histórias felizes, histórias tristes, mas em todas elas o Senhor nos tocou. E isso é o que faz as nossas histórias se interligarem. E Joyce é alguém que eu admiro muito. Eu sempre digo que ela é valente do Senhor, porque eu nunca vi uma pessoa passar por tanta coisa de uma forma tão valente, sabe? Tão firme. E isso, para mim, é admirável. Isso mostra o quanto você confia no Senhor. E a gente está aqui com muitas mulheres aqui nos assistindo. E tem algo assim que eu queria, antes de passar para a Joyce, relatar que foi algo que mexeu muito na minha história. Eu me lembro um dia, Joyce, você morava aqui perto da minha casa e você tinha perdido um dos teus filhos, né? E eu me lembro que quando eu fui te visitar, eu não sei o que eu vou dizer para a Joyce, porque é o que se diz para uma mãe que acabou de perder um filho. E eu fui tão temerosa, Joyce sabe o quanto é difícil para mim falar algumas coisas nesses momentos mais difíceis, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, eu confesso para vocês que estão aí me ouvindo, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher abatida, chorosa, desistida. E quando Joyce abriu a boca, ela fez assim: estou pronta para outra. E aquilo foi tão forte para mim, não para perder, mas para sonhar novamente em ter um filho. E, gente, aquilo foi tão forte para o meu coração, porque eu encontrei uma mulher que tinha acabado de perder o filho, dizendo: o Senhor vai me dar outro. Então, isso é uma das muitas histórias que eu conheço de Joyce. E ela sempre foi essa mulher guerreira, essa mulher valente, essa mulher sonhadora. Então, eu acredito que Joyce tem muito para nos ensinar. O tempo é bem curtinho, mas eu sei que a gente vai conseguir alcançar um pouco da sua história. Amém, mana? Amém. Fica à vontade aqui, no Falando com Mulheres. Para mim tá travando um pouquinho. Eu não sei se é a minha internet. Tá travando um pouquinho a sua. Como é que tá aí o pessoal? Dá um feedback aí, como é que eles estão ouvindo. E aí, mana? Para mim tá travando um pouquinho, mas eu tô ouvindo bem. Tá, mas se você. Eu também tô te ouvindo. Se você quiser começar, você fica à vontade. Amém. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, né? Como Joyce falou, nós nos temos, como diz a música de Ana Paula Valadão, há muito tempo atrás. Mas em cada momento eu acredito que Deus ele foi nos forjando, nos adestrando. Eu gosto muito do texto que diz que ele é o Deus que adestra as nossas mãos para a batalha. Porque as batalhas que nós enfrentamos, as histórias de batalha que nós enfrentamos, só podem ser vencidas se as nossas mãos forem adestradas por ele. Porque não há em nós, por melhor que nós sejamos, por mais informações que tenhamos, por mais conhecimento que a gente adquira, intelecto ampliado,
não temos em nós capacidade para enfrentar as batalhas de forma exitosa, se o Senhor... Verdade. E por que eu digo exitosa? Nós saímos por completo da batalha. Saímos corpo, saímos alma e espírito renovado. É quando nada de nós fica pelo meio do caminho. Nós conseguimos trazer tudo conosco e realinhá-los mediante a palavra. Então, dentre muitas coisas, o Senhor, ele sempre ministrou muito ao meu coração esperança. Muita esperança. Porque se nós formos parar para olhar, talvez você que está aí nos assistindo tenha um histórico como o meu. Eu tenho um histórico de rejeição familiar muito forte e falta de paternidade e quando aplicada a paternidade de maneira errônea, não no modelo do céu e muitas vezes nem no modelo humano, mas no modelo de realmente de trevas. E quando você passa por uma infância, uma adolescência dessa maneira, você traz muita dor para todos os lugares que você entra. E romper com essa rejeição e começar a caminhar um caminho alto, como a palavra diz, né? Os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. É uma renovação diária. Eu costumo dizer que eu não estou pronta, nunca estarei, mas eu estou disponível. Sempre estarei. Uma das primeiras canções que eu ministrei louvor na minha vida foi uma música de Ludmilla Feber. E essa música, ela literalmente me persegue. Que ela diz assim: para ti, Senhor Jesus, a minha palavra é sempre sim. Sempre. E nos momentos que eu quis parar, que eu quis dizer assim, não dá mais, não é para mim, passou a idade, passou o tempo, não tenho mais o mesmo vigor, não tenho mais a mesma força, eu não tenho mais nem o mesmo interesse. Essa música e essa canção sempre gritou muito forte dentro de mim. Eu me comprometi ao Senhor a dizer sempre sim. Eis-me aqui. Então, eu não estou pronta, mas eu estou disponível. Eu não me sinto capaz, mas eu estou disponível. Eu estou com medo, mas eu estou disponível. Eu não sei se vai dar certo, mas eu estou disponível. Eu comecei a caminhar por essa visão. Estar disponível a Deus, mesmo quando não se tinha tanto ímpeto. Quando eu perdi 2 filhos, né? Você já falou do segundo, eu perdi 2 meninos e eu, como uma pessoa ansiosa, né? Meio sanguínea, assim, tento imaginar tudo muito colorido. Assim que eu casei, eu já queria ter filhos. Eu sempre tive na minha mente que filho não atrapalha nada. Então, não me atrapalharia. Eu não tinha essa ideia de que eu vou demorar a ter filho para aproveitar mais o meu casamento. Para mim, o meu casamento estaria completo quando eu tivesse um filho. Então, com 4 meses de casados, eu já parei de tomar um anticoncepcional e eu já sentia falta de uma criança. E por que eu sentia falta? Porque eu sabia o nome, o sobrenome, eu sabia a cor do quarto, eu sabia a carreira que iria seguir, que a criança ia seguir. Eu sabia de tudo. Então, para mim, a pessoa já existia nos meus dias. Eu já orava pelo meu filho como se ele existisse, realmente, de verdade. E quando eu perdi o meu primeiro menino, para mim foi um choque muito grande, porque ficou uma incógnita. Não se sabe por que ela perdeu o primeiro filho. E eu entrei naquela estatística que não é estatística. Isso acontece com 99,9% das mulheres. E veio uma das frases que eu mais lutei contra ela. É normal perder. Você pode perder 1, você pode perder 2, 3. É normal uma mulher perder até 4 filhos. E eu lutei muito contra essa frase. Porque não é normal perder. Para mim não era normal. Estava fora daquilo que eu
tinha planejado e tinha colocado diante do Senhor. E eu acreditava tanto naquilo que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, essa frase, é normal você perder, não se encaixava nisso. Uhum. E eu passei por todo o processo, né, do luto, o bebê nasceu muito prematuro, não suportou, e pela incógnita, né, fomos para a segunda gestação. E na segunda gestação eu recebi o diagnóstico de incompetência istmo-cervical, que é como se o colo do útero não segurasse o bebê, então ele abria, o bebê nascia, muito prematuro, e não resistia. E quando eu recebi esse diagnóstico, foi a luta contra a segunda frase. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Existem coisas que nós escutamos, que elas têm um poder tão forte de ficar dentro de nós, que elas têm o poder de nos jogar no fundo. Da mesma forma que tem palavras que nos tiram dali e nos fazem assentar ao lado de Jesus, como princesas de Deus, acima de todo principado e potestade. E quando o médico disse, você tem incompetência do colo do útero. Nossa, essa frase me doía. Eu sou incompetente para gerar. Descobri o problema e o problema sou eu. O problema não foi um erro médico, não foi uma medicação. O problema sou eu. É a minha estrutura corporal. Então, lutar contra esses fantasmas sempre foi bem difícil. Lutar contra essas frases vindas de autoridades, porque o médico, naquele momento, é uma autoridade. Ele sabe mais de você. E eu me lembro que quando eu descobri o diagnóstico, eu disse, então, agora eu sei o que é. Eu me agarrei nisso. Eu sei o que é. Eu agora sei contra o que lutar. Eu não estou, Cóstulo Paulo diz, esmurrando contra o vento. Agora eu sei contra o que lutar, eu sei como me comportar. E é disso aqui que eu vou, é daqui para frente. E aí, nós viajamos, fomos para São Paulo, lançamento do DVD do Voz da Noiva. E tudo certo, tudo lindo, voltamos para Pernambuco para nos reorganizar e voltarmos para São Paulo para mais uma temporada. Tudo ok. Descubro que estou grávida. E o nosso coração, ele precisa estar muito, 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 muito nas mãos de Deus. Porque o primeiro pensamento que me ocorreu foi de felicidade imensa. Tô grávida, tô gerando, meu Deus, de novo, aleluia. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas aleluia, glória a Deus. Mas eu não vou negar para você que na hora de botar a cabecinha no travesseiro veio a pergunta, poxa, mas estava tudo tão organizado para acontecer outra coisa. Será que esse é o tempo mesmo? Você está entendendo como o nosso coração, ele, como a Bíblia diz, ele é enganoso. E se ele não estiver nas mãos de Deus, nós entramos em conflitos desnecessários. Em conflitos que não precisam existir. Só precisa existir confiança. E fiz todo o procedimento, fiz a cerclagem, passei 9 meses de repouso, deitada, sem ir para culto, sem ir para canto nenhum, cuidando de Ana Raquel no ventre. E quando Ana Raquel nasceu, eu disse, e agora? O que eu faço? Um DVD para lançar, um ministério para tocar, um monte de gente para cuidar e um bebê. E eu me lembro que eu começando a cuidar de Ana Raquel de madrugada, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Você não está cuidando da sua filha, você está cuidando da minha filha. Nossa. E eu olhei para Ana Raquel e eu me assustava com isso. Eu dizia, o que eu estou fazendo?
E uma madrugada eu com ela no meu peito, minando ela, Marcos dormindo, e eu olhei para Ana Raquel e eu disse: Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus foi desse tamanho. Jesus precisou que alguém colocasse ele no peito. O Rei dos Reis precisou de alguém para lhe trocar as roupas, para lhe banhar. O que eu estou fazendo é muito maior do que eu acho que eu estou fazendo. Eu estou cuidando, talvez, da próxima profeta, da próxima governadora do meu estado. Eu estou cuidando de alguém que Deus já tem os dias dela todos escritos no seu livro. O que eu estou fazendo não é pequeno. E eu me lembro que eu chorava muito, porque a gente que vive essa vida de ministério, né? Muita gente, e você vai, canta em um lugar e canta em outro, e muita gente lhe afagando, lhe dando carinho, lhe dando testemunhos. E quando você para tudo isso, a primeira impressão é que o seu ministério parou. Eu estou dando um tempo do ministério para cuidar dos meus filhos. E eu comecei a adestrar o meu coração no ministério. Eita. Ana Raquel é a voz da noiva. Porque Ana Raquel é igreja. A minha filha, os nossos filhos não são a igreja do amanhã. Eles já são igreja. Não são os discípulos de amanhã. Eles já são discípulos. Ana Raquel é a voz da noiva. E eu comecei a cuidar dela nesse sentido. E eu comecei a pedir a Deus estratégia. Senhor, me dê estratégia. Porque, como eu falei no início, o meu parâmetro de família era um pouco fora daquilo que a Bíblia tinha. E eu precisei correr atrás do prejuízo. Ler, estudar, assistir lives e ler livros, assistir ministrações, para derramar sobre a vida da minha filha aquilo que estava no coração de Deus. Eu não poderia derramar na vida dela aquilo que estava no meu coração, porque nem sempre do meu coração fluía algo bom, genuinamente. Dizer que maternidade é cansativo é chover no molhado. Todo mundo sabe. Maternidade é cansativo. É exaustivo. É exaustivo no corpo, é exaustivo na mente e é exaustivo muitas vezes no espírito, porque tem horas que só o Senhor é Deus, só o Senhor para ir nos habilitando a passar pelas situações. Quando Maria Helena chegou, foi um desafio maior do que eu esperava. Quando eu engravidei de Maria Helena, eu disse: segunda filha, e agora? Vou fazer tudo igual como eu estou fazendo com a primeira. E aí Maria Helena nasceu com uma má formação cerebral. Maria Helena teve convulsões. O primeiro episódio de convulsão dela foi com 1 mês e 10 dias. Depois ela teve outros episódios. E com 3 meses, ela teve um episódio mais longo. Foi quando ela convulsionou 14 vezes, num período de 20 horas, 24 horas. E quando nós chegamos no hospital, ela convulsionando muito, e foi a primeira internação que ela teve de 11 dias. Ficamos 11 dias no IMIP. Foi quando se descobriu que ela tinha uma má formação cerebral. E ela tinha 85% de chance de ser autista ou desenvolver alguma síndrome, ou TDAH, ou hiperatividade, ou ela ser surda, ou ela ser cega, enfim. E quando eu cheguei em casa com Maria Helena com aquele diagnóstico, eu disse: não vai dar para fazer igual como eu fiz com a Ana Raquel. Vai ter que ser diferente. Então, eu costumo dizer que, sim, eu sou uma mãe para Ana Raquel e outra mãe para Maria Helena. Eu precisei de conhecimentos que eu ainda não tinha sobre maternidade, sobre cuidados, sobre estímulos cognitivos, eu precisei entrar num outro caminho com Maria Helena.
E Maria Helena é um mistério de Deus assim nas nossas vidas. Eu costumo dizer que Ana Raquel, ela é o meu bebê arco-íris, é o nome que se dá a um bebê que nasce depois de uma mãe que perdeu um filho, né? Que assim como o arco-íris vem depois da tempestade, depois da perda, quando nasce o filho, ele é como se fosse um bebê arco-íris. E Maria Helena é o meu bebê raio de sol. Depois do arco-íris, aquele sol forte, intenso, que pega você e você tem que jeito. É Maria Helena. Maria Helena é o meu raio, exige de mim habilidades que eu não sabia que eu tinha. E aí vem a segunda parte do propósito de Deus na minha vida que eu encontrei através de Maria Helena. Eu não sabia que eu era tão habilidosa, tão paciente. Eu não sabia que eu tinha tantos recursos dentro de mim para derramar sobre a vida de Maria Helena. Tantas palavras de autoafirmação. Eu sempre fui muito encorajadora de todas as pessoas que estavam ao meu redor. Quem me conhece sabe, a minha palavra é sempre vai dar certo, vamos embora, e toca a bola, e passou, vamos em frente. E eu precisei exercitar tudo isso com Maria Helena. Nos momentos que Maria Helena mais me dá trabalho, eu busco aquela palavrinha lá dentro do HD. Maria Helena, você é uma bênção. E eu vivi uma experiência com Maria Helena muito forte, onde Deus ministrou muito ao meu coração. Uma vez ela estava sendo muito desobediente aqui em casa, eu já tinha tentado todos os artifícios que eu conhecia e eu não conseguindo mais nada, eu me ajoelhei na frente dela. E eu disse, filha, por que você não me obedece? E ela olhou para mim e ela fez, é muito difícil eu obedecer, mamãe. É muito difícil. E eu lembro que ela começou a chorar e eu comecei a chorar junto com ela. E quando eu abracei ela, eu senti como se Deus estivesse me perguntando, por que você não obedece, minha filha? Eu não já te mandei? Eu não já disse que estaria com você? Por que você não me obedece? Então, assim, a maternidade, ela não parou o meu ministério em nenhum momento. Ela modificou a minha maneira de fazer. O meu olhar em relação ao ministério. Mas a maternidade, Deus, ele me refina. E uma palavra que eu queria trazer hoje a você que está aí, que é mãe, ou que tem o sonho de ser mãe, o desejo de ser mãe. Deixe Deus lhe refinar através da maternidade. Dentro da maternidade, reconhecer que eu não sei, eu não sou capaz, e é Deus que está adestrando as minhas mãos para a batalha. É essencial. Porque, de fato, estamos cuidando de pessoas que são de Deus. A gente costuma dizer assim, nossos filhos são do Senhor, mas eles são. Eu estou cuidando de duas meninas que não são minhas. Elas são do Senhor. E Deus, ele já escreveu a história delas. Deus já escreveu o potencial que elas têm. E eu digo a Deus, Deus, não me deixe atrapalhar o que você escreveu para a vida das minhas filhas. Muitas vezes, como mãe, é difícil você dizer assim, Senhor, não deixa que os meus próprios sentimentos atrapalhem o que você já planejou para as minhas filhas. Porque como mãe, a gente planeja muito, né? A gente planeja, 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 planeja. Mas saber que Deus tem um plano. E que por mais que eu ame as minhas filhas, o plano dele é melhor. E que o melhor de Deus não é o melhor que eu acho que é melhor. Que o bom de Deus não é aquilo que eu acho que é bom. Que Deus tem planos eternos para elas. Então eu peço a Deus em minhas orações, Senhor, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor escreveu. Mas me ajuda a trazer para a realidade aquilo que o Senhor colocou sobre a vida delas. Porque já pensou? Eu tenho muito receio disso. Olhar para frente
e dizer assim, meu Deus, Ana Raquel se formou, é uma advogada. Ai, que coisa linda, maravilhosa. E de repente a ficha cair, que tudo bem, foi lindo. Mas não era apenas isso que Deus queria. Então a eternidade para mim é um momento de muita dependência de Deus. Eu dependo de Deus para ser mãe. Eu dependo de Deus para romper com costumes, com linguagem, com condutas enraizadas. Eu dependo de Deus para levar elas e colocar elas onde Deus quer que eu as coloque. E é tão interessante isso, porque quando a gente começou a introduzir as meninas no ministério, como eu falei para vocês, eu percebi que elas são voz da noiva, fazem parte de tudo. Então elas vão para os ensaios, elas vão para os cultos, elas ajudam a gente a fazer as palavras quando a gente vai ministrar, elas escutam o repertório, enfim, a gente inclui elas em tudo. E a Ana Raquel fez um solo lá na nossa igreja, há algumas semanas atrás, e eu fiquei o tempo todo dizendo a ela, filha, você já ensaiou, você sabe de tudo, você está pronta, vá e se divirta com Jesus. Agora é hora de você se divertir com Jesus. Chegue lá, pegue o microfone e seja feliz com Jesus. As coisas que a gente diz aos nossos filhos marcam eles. Verdade. Terça-feira eu fui ministrar louvor na minha igreja. E antes do culto começar, a Raquel saiu correndo de onde ela estava, ela me abraçou e ela disse, mãe, se divirta. Eu fiquei, meu Deus, eu pensei que eu estava falando uma coisa só para ela tirar o peso, tirar o medo, né? Oh, filha, vai lá, se divirta com seus amigos. Mas para ela aquilo foi real. Para ela aquilo teve uma conotação completamente diferente. E quando ela disse aquilo para mim, eu olhei para ela e disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Jesus me ajuda. A maternidade, eu decidi usar a maternidade como o polímetro de Deus em mim. Não são minhas filhas que me confrontam. É Deus através das minhas filhas. Deus através das minhas filhas me confronta, me cura, me restaura. Deus através das minhas filhas me desperta, me anima. Então, quando eu encontrei um propósito eterno dentro da maternidade, eu me permiti ser feliz como mãe. Muito feliz como mãe. E muito, como é que eu posso dizer? Não é muito grande como mãe. Você que é mãe, você tá me entendendo. Às vezes a gente como mãe se sente pequenininha, né? Impotente. Mas quando eu descobri isso, eu me senti grande como mãe. Eu me senti forte como mãe. Eu me senti... Uau! É para isso. E Deus, ele tem nos conduzido em glória, determinação, para aquilo que Deus quer fazer na vida delas, na minha vida, na vida da minha família. E eu já colho os frutos disso. Não pense em você que você só vai colher quando seu filho estiver grande. Nós já vamos colher, eles pequenininhos. A Bíblia diz que nós começaremos a colher aqui na terra, ou seja, agora. E por fim, a vida eterna. Então, encontrar esse propósito me deu vida dentro da maternidade. Espero que eu não tenha chorado muito. Meu Deus, Joyce. Eu acredito que tem um monte de gente chorando por aí. Você finalizou? Finalizei. Se alguém tiver uma pergunta, qualquer pergunta, ou Ah, você tá.
que tu vai me perguntar? Tu não sabe. Eu queria, assim, te agradecer por você expor a sua história. Eu sou muito ministrada com as tuas histórias. Como Deus, ele é lindo na tua vida. Por mais que tenhamos histórias de dores, o Senhor nos faz isso aí, ressignificar nossas histórias. E a Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. E como é que a gente tem cuidado dessa herança? Então, você nos trouxe hoje esse cuidado com a herança que o Senhor nos entregou. E isso é muito especial, porque nada pode nos parar. Você conseguiu, diante de 4 gestações, continuar servindo ao Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor. E isso é tremendo demais, mana. E eu quero te agradecer por você ser essa bênção. Tava com saudade de te ouvir. Tô com saudade de você cantando. É, E eu te acompanho, eu te vejo. E que o Senhor ele continue te usando, que ele te leve para lugares altos. Voa, menina, continua de pé. Eu vibro com as tuas conquistas, eu vibro com tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Por mais que muitas vezes muitas pessoas acabem não entendendo o que Deus está fazendo, o mais importante é a gente entender que nós estamos alinhadas com a vontade de Deus. E eu estou contigo. Te agradeço por estar aqui nesse meu projeto, falando com mulheres. Somos pequenininhas ainda, mas vai ficar gravada essa live. E você que ouviu, marca uma mãe, marca alguém que precisa ouvir essa história de vitória. E não somente de dores, né, mana? é. É interessante porque me perguntaram uma vez assim: ah, então você não chora mais a perda dos seus outros filhos? E eu disse assim: eu choro, não como antes, né? Sempre que chega perto da data, lógico, eu fico meida, eu fico refletindo, pensando, né? Como é que seria? A gente sempre pensa assim, né? Nossa, como é que seria se o mais velho tivesse vivo? Eu peguei me pensando isso essa semana. Ele estaria com 10 anos de idade. Como é que seria ter um Nossa, menino de 10 anos de idade dentro de casa? Mas o que me conforta é saber que Deus tem os seus planos. Não há limites para os planos do Senhor. No meu plano, eu teria um menino. Mas no plano do Senhor, teria 2 meninas. Então, o plano de Deus, ele é perfeito. Ele se encaixa perfeitamente no que ele está fazendo no mundo todo. Porque todo mundo, todo o planeta está literalmente sendo governado por Deus. E as minhas filhas, a sua filha, os nossos filhos fazem parte desse plano amém. que rege toda a terra. Nossos filhos eles não são normais. Vocês estão me entendendo, né? Quando eu digo isso. Eles fazem parte de um plano eterno. E nós, como mãe, a gente só precisa permitir que Deus nos use. Que Deus nos use para os nossos filhos. Só isso. Há um texto que diz: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Até na maternidade, eu encarei esse texto de uma maneira diferente. Porque a minha alma está ligada àquilo que eu amo, aquilo que para mim é mais importante. Então, a minha alma está ligada às minhas filhas. Do que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder as minhas. Perder a grande oportunidade de ser um agente de Deus na vida delas. Então, como eu falei, eu passei a encarar a maternidade como a grande chance da parte de Deus de fazer parte de algo que Deus planejou antes que o mundo fosse mundo, antes que as eras fossem eras. Eu subo para ministrar louvor na minha igreja. Gente, é, é desafiador demais você ter um filho junto com você o tempo todo.
no ensaio, você passar estudo. As nossas são unidas, homens e mulheres. E elas pegam estudo. Se eu não podia mentir antes, eu não podia. Muito menos naquele momento. Porque criança fala tudo. Se eu não estiver alinhado, discurso com prática, eu posso pôr a perder. E deixa eu te dizer uma coisa, para você que tem talvez uma infância, uma adolescência, como eu tive. Eu venho de um lar onde discurso e prática eram completamente opostos. Muito rígido, na minha casa não tinha nem televisão, porque era coisa do diabo. Mas a prática diária, completamente oposta. E quando eu vim disso, eu achei que isso era algo pesado demais. Durante a minha maternidade, eu entendi que eu sabia exatamente o que não fazer. E eu disse, Deus, obrigado por tudo que eu passei. Porque eu sei exatamente o que não fazer para perder as minhas filhas. Meu tio, ele dizia assim, Joyce tem motivos para passar na frente da igreja, dar uma banana e ir embora. Eu tinha todos os motivos para não estar ali. Mas eu tenho os meus dias escritos pelo mundo, Senhor. Então, foi ele que escreveu. Deliberadamente eu posso dizer, Deus me quis. Só isso. Deus quis que eu nascesse, Deus quis que eu crescesse, Deus quis que eu me casasse, me tornasse mãe. Deus quis. E quando foi um dia eu orando e mais uma vez, liberando perdão para o meu pai, liberando perdão, enfim. Porque é um processo, né? Principalmente questão de paternidade. A gente não libera perdão uma vez só. Verdade. E eu liberando perdão e abrindo meu coração. Eu dizia, Deus, eu perdoo, eu quero perdoar. E Deus, ele disse a mim, você já agradeceu por tudo que você passou? Eu disse, uau! Mana, repete aí que cortou essa parte. Repete novamente essa parte que cortou. Que Deus disse assim para mim, você já agradeceu por tudo que você passou? E eu disse, como assim? Eu vou agradecer por tudo que eu vi, ouvi, senti, passei literalmente no meu corpo. E disse, sim, agradeça. Porque isso faz de você conhecedora do que não pode fazer. Isso vai virar arma na sua mão. Não contra você, mas ao seu favor. Eu disse, amém, vamos lá. E num processo de dias, eu comecei a agradecer, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por aquele dia que aconteceu isso. Porque agora eu sei o que não fazer. Eu sei que eu não posso pregar e chegar na minha casa e viver outra coisa. Eu sei que eu não posso descarregar nas minhas filhas as minhas frustrações. Eu sei que eu não posso dizer as minhas... Eu sei como dói dizer às minhas filhas, se eu não tive, você também não precisa ter. Não. Você quer, então vamos orar. Vamos trabalhar. E no tempo certo, o Senhor vai lhe dar. E isso virou para mim uma arma. E aí é onde entra aquilo. Você se sente forte. Você se sente grande. Porque Deus vai dando estratégias para você vencer as suas histórias de dor e transformá-las em armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. Então, quando eu achei esse propósito na maternidade, eu disse, caramba, é por aqui.
É por aqui. Se eu não for por aqui, eu vou terminar errando, eu vou seguir o meu próprio entendimento e aí pode dar tudo errado. Então, eu vou por aqui. Deixa eu facilitar a coisa para Deus. Olha como se Deus precisasse. E foi isso. E isso eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, que é mãe, que já tem seus filhos. Saiba que você é a melhor estratégia de Deus para fazer o teu filho alcançar tudo aquilo que Deus planejou. Não é outra mãe, é você. Amém. Amém. Não é a tia da escola dominical. Ela é uma ajudadora sua. Deus quer usar você. Deus quer me usar para as minhas filhas. Deus quer me usar. Deus quer usar você para os seus filhos. Por isso que ele lhe deu. E você que está aí, que o seu sonho é ser mãe, e você ainda não é mãe, comece a orar pelos seus filhos como se eles existissem. O nome de Ana Raquel, Raquel nasceu em 2016. O nome Ana Raquel, eu já tinha esse nome para minha primeira filha desde 2012. E o nome Maria Helena nasceu em 2017. E eu já sabia que o nome dela seria Maria Helena desde 2014. Então, eu costumo até dizer a elas, ó, vocês foram muito desejadas. A gente não conseguiu planejar, mas vocês foram muito desejadas. E a mamãe já amava vocês há muito tempo atrás. E é isso que eu Tremendo. tinha para compartilhar Amém. sobre maternidade. Amém. A gente tem que terminar, senão a gente não vai conseguir salvar. Porque estamos quase em 1 hora, Joyce. Eu só peço para você orar. Deixa eu dizer, ora por essas mulheres. Tem mulheres aí que sonham em ter filho, tem mulheres aqui que perderam seus filhos, tem mulheres aqui perguntando qual é o meu propósito diante da minha história. Então, ora para a gente finalizar. Senhor, muito obrigado por esse momento, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque de uma forma linda e especial, esse momento já estava gravado na tua agenda e hoje nós conseguimos trazer aquilo que estava no céu para nós nesse momento. Pai, eu te peço nessa hora que cada coração seja atingido pela tua vida, pela tua graça, seja cercado, Senhor, pelo teu favor. Deus, fortalece cada mãe que está aqui nessa live, cada mãe que vai assistir essa live que ficará gravada. Fortalece os seus ombros, suas emoções, sua mente, seu intelecto. Senhor, amplia a visão dessas mães. Pai, essas mulheres que devem tanto ter um filho e que ainda não foi liberado. Pai, vem adestrando essas mulheres, para que quando elas receberem de ti o favor, elas estejam plenamente capazes de discernir o que é para ser feito, o que é para ser dito e como deve ser caminhado. Pai, aquelas mães que estão de luto, eu sei que só o teu Espírito pode, Senhor. Só o teu Espírito pode trazer consolo e graça, trazer propósito para o luto, para a perda. Mas eu sei que o teu Espírito pode. É só o teu Espírito, mas ele pode, Senhor. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Muito obrigada. Amém, Jesus. Amém, amém. Joyce, obrigada, te amo. Essa live precisa continuar. Eu sei que você tem muito para falar, muito para ensinar. E eu te agradeço por ter estado aqui conosco. Agradeço a vocês que ficaram até o final. Compartilhe essa live. Eu sei que Deus vai alcançar ainda muitas mulheres, além dessas que estão aqui. Então, um beijo para vocês. Mana, te amo. Te amo, um beijo. Vou finalizar para ficar gravado. Pede para todo mundo tirar um print. Tira um print aí, gente, da gente. Marca aí, compartilha. Tchau!